Olá! Hoje a gente mergulha no capítulo 17 do primeiro livro de Reis. E logo de cara somos apresentados a Elias, o tesbita. Ele já chega confrontando o rei Acabe, sabe? Com uma palavra divina assim muito forte. Exato. Ele diz que não vai ter chuva nem orvalho nos próximos anos, a não ser pela palavra dele, Elias. Que entrada, hein? Uma entrada dramática mesmo. E isso já estabelece o tom, né? É um confronto direto, mostra o poder de Deus sobre a natureza, que é um tema que vai aparecer bastante. Ah, sim. Elias ali é o porta-voz direto e a seca é tipo a ferramenta inicial para chamar a atenção do reino. Um reino que com Acabe estava bem desviado, né? Com certeza. E logo depois dessa profecia forte, vem a ordem de Deus para ele: sair dali, ir para leste, se esconder perto do riacho de Querite. Isso, a leste do Jordão. E ele obedece. Vai para Querite. E é aí que a história fica, nossa, muito interessante. Porque instrução divina incluía um sustento bem específico, né? Ele ia beber do riacho e corvos trariam pão e carne para ele, de manhã e de tarde. Corvos. É fascinante isso, a forma como Deus provê ali. Elias está isolado, né? Completamente dependente. E o sustento vem dessa fonte, assim, totalmente inesperada. Os corvos. É verdade. O que será que isso quer dizer? Usar corvos. Olha, talvez reforce justamente isso. A provisão divina não segue as nossas regras, nem as convenções humanas. Talvez até as regras de pureza da época. O ponto central é a dependência total de Elias. Ele precisa confiar radicalmente na palavra que recebeu. Faz sentido. Só que tem um detalhe. A própria seca que ele anunciou acaba, secando o riacho. A fonte de água dele some. E aí, mais uma vez, a palavra do Senhor vem para Elias. A ordem agora é ir para Sarepta. Fica na região de Sidom, né? Exatamente. E é interessante, Sarepta ficava fora de Israel. Era terra fenícia. É mesmo. Ir para lá, buscar ajuda com uma viúva, isso devia ter um peso, né? Sem dúvida. Ser enviado para território estrangeiro para depender de uma viúva, que já era alguém numa posição super vulnerável na sociedade da época, isso intensifica muito o teste de fé. Para ele e para ela, imagino. Principalmente. Ele precisa confiar que Deus vai prover, através de alguém de fora, em necessidade, e ela precisa confiar na palavra desse estrangeiro para dividir o pouquíssimo que tinha. E ele chega lá, encontra a viúva apanhando lenha, pede água e logo depois um pedaço de pão. A resposta dela é de partir o coração, né? Ela jura por Deus que não tem pão, só um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. O mínimo, o mínimo. Ela estava juntando lenha para fazer a última refeição para ela e para o filho. E depois iam esperar a morte. Que desespero. Pensa na situação. A ordem de Deus leva Elias a pedir ajuda justamente para alguém assim, em extrema necessidade. É um pedido que, para ela, significava literalmente a vida ou a morte ali, né? Exige uma fé gigantesca dela. Mas Elias tranquiliza ela e dá a instrução. Faz primeiro um bolinho para mim e depois para você e seu filho. E aí ele entrega a promessa de Deus. Qual era a promessa? Que a farinha não ia acabar e o azeite não ia faltar até o dia em que o Senhor mandasse chuva de novo. Uau! E ela acredita. Ela acredita e ela obedece. Faz o que ele pediu e o resultado. A promessa se cumpre. Teve comida todo dia para Elias, para ela e para a família dela. A farinha e o azeite não acabaram. Impressionante! A obediência dela, mesmo no meio do desespero total, é o que destrava o milagre, né? É um ponto-chave. Fé e ação resultando na provisão sobrenatural. Um contraste enorme com a seca em volta. Pois é. Mas a história não para aí. Tem mais uma revolta dramática. Um tempo depois, o filho da viúva fica muito doente. E morre. Nossa, que golpe! E a mulher, em dor, confronta Elias. Ela diz algo como: "O que eu te fiz, homem de Deus? Você veio aqui para me lembrar do meu pecado e matar meu filho?" É muito forte. É um momento de angústia profunda, de questionamento. A dor faz ela conectar a presença do profeta com o sofrimento dela. Talvez um sentimento de culpa ou achar que era um julgamento divino, né? Pode ser. E a reação de Elias também é notável.
Ele não só consola, ele age. Ele pega o problema para si, para interceder. Sim, ele pede o menino, leva para o quarto de cima onde ele estava hospedado e clama ao Senhor. Ele até questiona Deus, né? Perguntando se Deus traria essa tragédia justo para a viúva que o acolheu. E aí ele se deita sobre o menino 3 vezes e clama para que a vida voltasse. E Deus ouve. Ouve. A vida do menino retorna. Elias desce, entrega a ele para a mãe e diz: olha, seu filho vive. E seu clímax do capítulo é mais que provisão, é a restauração da própria vida, o poder sobre a morte. Exato. E a resposta da viúva confirma tudo. Agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. A demonstração de poder validou a mensagem e o mensageiro de forma definitiva. Uau, que capítulo intenso! Começa com a palavra que controla a chuva, passa pela dependência total e o sustento por corvos, depois a fé que multiplica o pouco na casa da viúva. E culmina com a ressurreição do filho dela. Momentos de fé, de desespero e de intervenção divina clara. Muita coisa acontecendo. Muita coisa. E fica a reflexão, né? O que essa progressão toda da palavra que causa seca, para dependência total, para a fé que multiplica o escasso e, finalmente, para o poder sobre a morte. O que isso pode nos dizer sobre a natureza da fé e como Deus age diante do impossível. Verdade. Algo para a gente continuar pensando.